Obrigada pela participação de vocês nessa discussão para a gente falar sobre a história secreta da Dona Tarte. Eu confesso que eu não tinha grandes pretensões com essa leitura, me surpreendi bastante com os comentários de vocês lá no grupo, todas as teorias de conspiração. Falando um pouco da minha experiência de leitura do livro, daí eu abro para vocês comentarem também. Eu achei que eu ia achar interessante o livro, eu achei que ele teria mais mensagens complexas de mitologia, de tudo que eu já ouvi falar, que ele ia ser mais no abstrato, assim, ia ter que ficar pegando muita referência que eu não tenho, já que não é uma área que eu estudei tanto até hoje, mas me surpreendeu quão acessível e até mesmo que às vezes a autora poderia ter deixado algumas coisas na entrelinha para a gente conseguir tirar um pouco mais de substância do livro. Eu ainda não sei se eu gostado dele, mas eu acho que até conversei um pouco disso com a Gabi, assim, de estrelas, ele tá ali em umas 4 estrelas para mim, mas o que eu gosto dele é que cada vez que eu vou assistir um filme, um vídeo, que eu vou ler algum comentário sobre, vai somando interpretações que a gente pode ter com ele. Eu acho que isso é legal, acho que isso é um ponto muito bom da escrita da Dona Tarte, porque por mais que seja uma escrita simples, que seja acessível, dá para você tirar um caldo caso você queira, dá para criar várias teorias da conspiração. Então, fazer essa primeira rodada para a gente entender como que foi as experiências de vocês, o que vocês acharam, e daí a gente entra na discussão dos tópicos mais objetivos, e estou com bastante coisa aqui também que eu queria conversar com vocês, então quem vai puxar o bonde? Boa noite, Andressa. Puxa, Gabi. Tá. Não, eu Oi, fiquei uma meninas, boa semana. noite. Eu fiquei uma semana toda tentando descobrir se eu tinha gostado ou não desse livro também. Eu acho que ele causa isso, essa estranheza. Não sei porque eu acho que eu criei muita expectativa para esse livro, e isso sempre é um problema, mas quando eu peguei ele, quando eu fui atrás de comprar esse livro, e até fui eu que mandei para a Morgana de presente também por essa expectativa, ele pipocava em várias listas para mim. Assim, Mil e um Livros para Antes de Morrer, o livro da literatura, recentemente os 100 livros da BBC também. Então, é um livro que parece que na época saiu muito bem, e recentemente ele também vendeu bem, com esse boom da Dark Academia e tal, né? Então, como ele ficou nessa coisa, ele já tem mais de 30 anos de publicação, não é um livro que saiu, sabe, nessa última década, é um livro já mais antigo. Então, eu esperava que ele fosse algo diferente do resto, que ele tivesse alguma inovação. E eu acho que não teve nenhuma inovação, sabe? Ela pegou a ideia principal ali de uma peça teatral da mitologia grega, vai colocar ali uns elementos modernos, vai trazer ali uns personagens que são muito mais próximos da nossa realidade, mas ela faz aquele reconto ali e eu não senti nada de muito diferente, nada que foi uma grande inovação na literatura, nada que faça com que esse livro esteja ali nos top livros da década de 90, sabe? Então, eu acho que foi esse o meu principal incômodo com o livro, foi muito mais quebra de expectativa. Só que eu gostei da escrita dela, eu achei que ela escreve super bem, ela tem uma escrita super fluida, você fica aí com vontade de saber o que vai acontecer e tal. Eu li muito rápido esse livro também por conta disso. Não achei ele lento, como tem muita gente que reclama assim, e eu acho que isso. Eu até conversei com a Morgana, que eu acho que isso é um sintoma da nova geração, né? Como tem gente que fala que esse livro é lento, que é com muita página, não sei o quê. Talvez porque a gente já está acostumado, a gente não sentiu isso, né? Mas o que eu senti é que tem tanta página, tanta história e nada diferente. Nada que eu pensei, uau, assim, sabe? Tipo, meu Deus, esse livro eu preciso completar, todo mundo precisa ler. Isso não aconteceu comigo em nenhum momento. Eu acho que essa foi a maior quebra de expectativa que eu tive com a experiência. Mas eu gostei, achei ok, também deu 4 estrelas ali na minha classificação e achei o livro ok mesmo. Beleza. Esse aspecto das referências e mitologia, quando a Jo falou que ia ler esse livro, eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que ela poderia contribuir para a discussão, por ela já ter esse repertório, mas na hora que eu fui lendo, eu falei, nossa, a Jo não vai curtir isso daqui. A Jo vai achar isso daqui muito óbvio. Ou a Jo vai achar isso daqui, tipo, nada a ver com a história
inicial. Então, já, eu não sei se você pode falar agora que você tá com o seu baby aí, sua mascotezinha. Talvez ela só deu uns chorinhos aqui, mas tá... Tudo bem. Gente, eu não achei um livro ruim, de forma alguma. Eu gostei do livro, mas foi aquela mesma coisa que a Gabi falou, eu tive que adaptar as expectativas, porque quando todo mundo falava dele, eu falei assim, cara, vai ser um livro que vai, assim, ter um negócio, uma coisa, né? E eu fui murchando durante a leitura, quando chegou no meio eu aceitei. Aí eu falei, aceitei, me readequei, retracei a rota e fiquei incentivada a terminar a leitura dele. Eu quis terminar, no final deu uma loucura de querer só ler ele, então de forma nenhuma achei um livro ruim. Só que aí que eu tive que readequar, né? E qual foi para mim a parte que caiu mesmo o livro ali, que eu dei 3,5. Mas a questão das referências, que a gente já comentou, elas são literais, diretas, falta só colocar a página e a edição. É isso, mas eu entendo que como um livro, por isso que eu perguntei, é o YA? Como um livro YA, a gente está vindo com pessoas que vão ler que não tem aquele repertório, e esse repertório a gente está conquistando ao longo do tempo, né? Então, não deu ainda para ter esse repertório, e é um livro que gera curiosidade. Então, para mim, o fato de ter as referências já é um ponto positivo, porque faz a turma querer ir atrás. Então, eu não achei isso de forma nenhuma ruim. Tem a estrutura de Lolita, o prefácio tem tudo, e o resto é só desenvolvimento, mas o prefácio tem tudo, que nem Lolita. Então, isso é interessante. Achei que tudo fez muito sentido, menos os 20% finais do livro. Tudo fez muito sentido. Aí, de repente, um professor que estava super apagado, que não foi desenvolvido bem durante a escrita, é aquele professor Aristóteles. Aí eu fiquei, como assim, mami? Da onde se tirou que você amava esse professor? Porque você está contando a sua versão. Então, não é assim, eu não gostava tanto dele, mas tu não gostava. Se ele está contando a versão dele, era para ter usado o professor ao longo de todo o desenvolvimento. E não teve. De repente, ele amou o professor e está chorando que o professor foi embora. Segundo, a Camila, ele era apaixonado por ela. Era para ela ter sido muito mais desenvolvida. E até esse afeto dele, porque chegou um momento que eu achei muito gratuito, assim. E ele está contando em primeira pessoa, então ele é a pessoa que sabe falar sobre isso. E aí não teve, eu fiquei esperando. De repente, o cara que tinha uma personalidade mudou completamente. Eu até esqueci o nome dele, aquele cara doidão lá. Qual o nome dele? O Charles. O que se mata. O Henry. O Henry. Ele mudou completamente. Ele vinha no ritmo, vinha no estilo. E para mim, e isso aí é muito pessoal, e eu entendo quem justificar diferente. Cara, era para eles estarem sentindo a culpa desde o primeiro assassinato. Por mais que o outro era um amigo, e ele estava ali no enterro, e com a família, e isso dá um plus, não faz sentido ter sido tão discrepante assim. Isso, para mim, saiu um pouco da realidade, sabe? Assim, acho que só funcionaria em cinema e livro, não na vida real. Essas foram assim, aquele final dramático de uau e tal. Alguns podem dizer que finais assim são estilo teatro grego, que causa aquela coisa, uau. Pode, mas ficou longe. Eu achei que ficou bem longe. E a pergunta que eu fiz lá no grupo, e que eu insisto aqui, nenhum personagem do livro dela pode ser encarado como um herói grego. Não é. O herói do épico, ele tem uma construção que o eleva. Não temos. E o herói da tragédia, ele é aquela pessoa de bom caráter, boa índole, que por um erro, por ser humano, não ser um deus, comete um deslize e paga por isso. Ninguém ali era bom. Era ok. Então não tem, porque ela desenhou muito parecido com uma tragédia grega, várias coisas, né? Ela não mostra os assassinatos, tem aquele suicídio final. Então tem umas coisas ali que ela desenha bem, ela mostra as pessoas ultrapassando a ribs, ela vai fazendo tudo, né? Só que para mim, não fechou algumas coisas. Só que eu estava vendo, é o livro de estreia dela. Esse livro foi escrito há mais de 30 anos atrás.
né? Então, por isso que eu falo que não é um livro ruim, é um livro ok. É um livro ok. Eu quero ler o Pintacilgo. Eu não leio esse livro de novo, mas eu quero ler o Pintacilgo. Então, para mim, aí já valeu, entendeu? Engraçado, porque eu fiquei com vontade de ler de novo, principalmente hoje que, antes da discussão, eu sempre dou uma olhada nas minhas anotações de novo, para deixar tudo bem fresco. E eu gosto muito de, depois, com essa visão do já sabendo o que aconteceu, você ir readequando, sabe? Ah, isso aqui eu não percebi, isso daqui faz sentido com o que vai acontecer lá na frente, e pegando essas pistas. Eu também fiquei com vontade de ler o Pintacilgo. E quando a gente pensa que muita gente que está lendo esse livro é mesmo a galera que lê a Cotar, é mesmo a galera que lê esses livros assim, eu acho um baita livro. Não sei se exatamente nós somos o público-alvo, que normalmente lemos mais clássicos, que lemos, vamos diretamente para as peças gregas e etc. Mas eu achei a escrita dela muito boa. Eu acho que eu conversei com a Gabi, no particular, sobre a morte do Henry. E eu fui pesquisar depois, porque ele é um clássico psicopata aqui, acho que a gente abre o DCM, vai dar ali bonitinho com ele. E eu fiquei pensando assim, cara, faria sentido esse suicídio dele, porque quantas vezes a gente não vê as pessoas que vão, fazem aquilo, e na hora H, ok, que vão ser pegos, se matam. Acontece isso muito, mas não essa visão romantizada dele com a Camille, sabe? Se fosse algo de autopreservação, tipo, já deu aqui para mim, pronto, vou de arrasta para cima, mas não a cena dramática do romance com a Camille. Se ele fosse individual ali, só a cena dele, ele vendo que tudo que estava se armando não fazia sentido, beleza. Mas com a Camille ali, para mim, não rolou mesmo. Andressa, a gente está falando ainda das primeiras impressões do final do livro, enfim, já falamos um monte, mas fale conosco. Foi um livro ok também. E assim, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro por conta da resenha da Tatiana Feltrin, que ela gostou desse livro. Eu falei, não, deixa eu dar uma chance, né? E eu sou uma leitora que na adolescência, assim, até os meus 18 anos, era Sarah J. Maas, era Cassandra Clare, eu acho que eu só não li a que tá hypada agora. Enfim, que vai sair um filme que eu só sei que é uma... Isso, acho que eu só não li ela na adolescência, mas o restante, assim, sabe, gabaritei. E passou um tempo, né, que eu li essas coisas. Por que eu tô falando isso? Porque eu concordo com a Morgana quando ela fala, assim, pensando no público-alvo, sabe, desse livro, ser uma galera que lê esse tipo de história, faz todo sentido. Vai ser um livro muito bom, sabe? As pessoas vão amar e vão dar 5 estrelas. Já no prefácio, eu acho que eu já não gostei do narrador, já achei ele assim, tipo, que menino chato, sabe? Achei ele muito chato mesmo. Não foi uma história que engatou no início, acho que ela só veio engatar ali, sei lá, depois de umas 100 e tantas páginas, que eu realmente peguei o ritmo dela. Ela demora, né? Ela demora. Um fôlegozinho então, assim foi no começo. no começo e no final, né? A gente fica querendo saber o que vai acontecer. O desenvolvimento. Eu achei que poderia ter mais desenvolvimento do professor, da relação dele, o sentimento dele com a Camila. Uma coisa também, assim, que eu lembrei, né? Por exemplo, algumas coisas que não encaixam, que não fecham. Quando a gente tem ali o desdobramento do Charles, que ele é descrito como mega ciumento com a Camille, esqueci o nome do outro personagem, mas sem ser o Henry nem o Charles. O Francis. O Francis, ele tá contando ali pro Richard que uma vez ele foi, né, aproveitar uma oportunidade para beijar ela e o Charles chegou por trás, tipo, querendo agredir ele, alguma coisa assim. Isso foi, né, eu entendi que estava sendo falado para explicar esse ciúme obsessivo dela. Só que eu não sei se vocês lembram que tem uma passagem logo no início que o Richard conta que eles estavam em algum lugar, não sei se era numa festa, algum lugar ali no campus, que o Francis chega e dá um beijão na Camila. Até que sabe que eles, naquele momento eu pensei que eles eram um par romântico, né? Tipo, o Charles não teve reação nenhuma. Eu não gostei do desenvolvimento do Charles, porque eu não achei
condizente tudo que aconteceu ao longo da história. Porque ele era um menino bom, sabe? E sem um desenvolvimento do nada, assim, tipo, viram uma chave, ele vira um menino mau. Eu não vi essa construção desse ciúme doentio. Exatamente. Eu fui, tá, ok, eles consideram assim, mas eu não vi cenas que realmente a gente tivesse essa retratação, sabe? Desse ciúme doentio, possessivo. Eu até pensei assim que ele iria se suicidar porque ele não iria aguentar a culpa, porque ele entrou ali no alcoolismo. E eu entendi isso dele, né, entrar ali no alcoolismo porque ele realmente a namorada do Bunny foi desabafar com ele, aquela coisa com a família dele, eu imaginei que realmente seria uma coisa muito pesada. E pela construção dele, ele parecia ser uma pessoa mais frágil. Então eu imaginei que ele iria cometer suicídio, sabe? Que esse ia ser o ou então que ele iria querer se entregar, contar tudo para a polícia, assim, num arrebatamento, e aí matariam ele. Eu achei que esse ia ser o plot, sabe? O final do Henry, né? Ter se suicidado. Nada a ver, porque era muito mais fácil ele ter matado o Charlie, gente, ali naquele momento, falar que foi legítima defesa, sabe? Já que a gente está falando de um livro, fazia sentido, e todo mundo que estava ali ia falar que foi o Charles que trocou uma arma falando que ia matar ele. Então, assim, pensando do ponto de vista lógico, né? Pensando também ele como um psicopata, ele ia poder ficar com a Camila, claro que a Camila ia ficar, tipo, Matou meu irmão. Mas, enfim, ele ia ficar vivo, ele não estava sendo ameaçado ali, que, ai meu Deus, ou eu me mato ou eu morro, sabe? Tipo, vai dar tudo errado. Ele poderia simplesmente só ter matado o Charles, e aí, para construção policial, ainda ia ter tudo isso, que o Charles estava sofrendo, estava, né, vivendo ali no alcoolismo, ficou desequilibrado, tentou matar ele matou ele legítima, o Henry teria matado o Charles em legítima defesa, a Camille ia ficar mega depressiva, ia definhar, e, tipo, isso também seria um plot mais, sabe, plausível, com toda a construção da história. Achei que Cara, eu realmente... acho que tu acabou de narrar o final que eu imaginei na minha cabeça como o final perfeito desse livro. Porque eu esperava que o Henry fosse matando cada um, sabe, de um jeito diferente, ou fazendo com que ele se matasse e tal. E no fim ia ficar só o Henry, o narrador. Desde o início eu achei que isso ia acontecer. Que ele ia ser, tipo, o grande vilão da história, mas ao mesmo tempo ele ia terminar como sendo o único personagem que sobrou. Nossa, eu tinha muito imaginado isso. Aí no fim, quando ele só se mata, eu fiquei tão decepcionada. Eu fiquei induzida a achar que, no fim das contas, o Richard ia matar uma galera e estava ali tentando se justificar. Porque no livro Lolita, o culpado tenta se justificar. Então, por estar pensando em Lolita, eu tinha imaginado outro final, que o Richard ia fazer alguma coisa, matar alguém, ou em legítima defesa ou não, enfim. Do jeito Ou que ia matar sendo compelido pelos outros, né? Eu fiquei pensando... Aí faz muito sentido das bacantes mais ainda, porque as bacantes é isso, uma pessoa induz... Exato. Aí faria muito mais sentido e para mim estaria redondo. Eu pensei que na cena lá do penhasco, eles iam fazer o Richard empurrar Exatamente, o cara. Giovana, eu fiquei esperando isso. Aí, como não aconteceu, Ele poderia virar um curso de verdade. como não mostra, eu ainda fiquei apostando um tempo que tinha acontecido isso. Porque não mostra exatamente o que aconteceu, né? Ainda fiquei apostando que tinha... eles fizeram de alguma forma para o menino empurrar. Porque ele foi até lá, do nada ele apareceu lá e tudo. Então, por que ele estava lá? Só para ser um testemunho ocular? Entendeu? Ainda fiquei um tempão apostando que ia ser isso. E, desculpa, é que eu já vou ter que sair, gente. Só vou falar uma última coisa. Ela construiu o livro para a gente odiar o Bunny e achar muito que eles estavam fazendo uma coisa lógica ali. Mas eu achei totalmente o contrário. Eu estava torcendo pro Bunny dar um de muito doido, revelar tudo para todo mundo. Entendeu? Assim, de uma hora para outra, e todos eles se ferrarem ali. Isso não caiu em cima de mim, não. Eu senti assim essa manipulação, porque tanto o Henry manipula eles, quanto o Richard manipula a gente, né? Como leitor, tem essas duas vertentes. João, você ainda não falou, a gente tagarelou e não te deu espaço. Eu sei que você estava curtindo também o livro, enquanto estava postando algumas coisas no Instagram. Fale o que você tem para contribuir, para, enfim, desabafar também aqui da leitura.
Uma sessão de desabafo para esse livro é uma coisa essencial, eu diria. Mas o livro eu gostei bastante até. É um livro que eu sei que é difícil de gostar por causa do impacto psicológico dele. E eu ligo isso ao motivo pelo qual eu não dou 3,5 estrelas, sim 4 para ele, porque a construção do narrador personagem foi. Eu não digo que é uma coisa maravilhosa, né? Porque o Richard é. Eu não tenho nem palavras para descrever. Mas Mas foi muito bem feita a coisa. E por isso eu dou 4 estrelas. Beleza, É isso. beleza. E, gente, a relação com o Grande Gatsby? Eu não achei ela. Não, Onde é que ele ela tava? finge que tem dinheiro. Só que o Grande Gatsby, ele foi atrás do dinheiro. Entendeu? Ele tinha o dinheiro. E o outro finge que tem. Então, é isso aí. É a vontade de. É o velho, é o old money e o novo dinheiro. É o velho dinheiro e o novo dinheiro. É isso. Eu Mas sabe senti que eu fiquei com mais a sensação. que ele, o Richard, achava ele super parecido com o Grande Gatsby. Na verdade, ele é a cara do narrador de Grande Gatsby, né? Então, foi o grande ponto para mim, tá? Tu tá aí, outsider, não tem dinheiro, só fica olhando os outros, um fofoqueiro. Você é o narrador de Grande Gatsby, você não é o Grande Gatsby. Ele acha que a história dele é com a Camille, mas no fim a história é do Henry com a Camille, né? Tem uma passagem que eu peguei aqui do livro, porque uma das coisas mais simbólicas para mim em Grande Gatsby é a luz verde, né? Que eles vêm lá da casa, tem inúmeras simbologias, e tem uma passagem aqui que ele fala o seguinte, o Richard: possuo o dom de me adaptar a qualquer ambiente. Eu adoro essa parte. Não existiu adolescente californiano mais típico, nem estudante de medicina mais descarado e dissoluto que eu. Mas, apesar de meus esforços, por algum motivo, jamais consigo me misturar completamente e permaneço em determinados aspectos muito distinto de meu ambiente, como um camaleão verde que segue sendo uma entidade distinta da folha verde sobre a qual repousa, por mais perfeita que seja nela a reprodução daquele tom verde. Então, essa repetição do tom verde, dele tentando se adaptar a isso, dele ser esse camaleão, me lembrou essa cena, porque lá no Grande Gatsby, o verde é a esperança, esse acesso à riqueza. Tudo bem, João, vai lá. Esse sonho americano, tudo isso, né? Esse farol, essa luz que vai estar trazendo e que ele tenta se adaptar ao redor disso. Então, esse aspecto dessa repetição do verde com a luz verde me chamou bastante a atenção com o Grande Gatsby. Mas assim, né, gente, a cabeça dele funciona realmente de um jeito diferente, né? Eu vi a Gabi, ela tá toda cheia das teorias possíveis aí, da conspiração desse livro. Vai lá, Jean, boa noite para você. Várias teorias da conspiração desse livro, e que eu gosto muito da possibilidade disso daqui tudo ter sido um surto do Richard. Dele tá fazendo, dele tá narrando, dele tá criando essa história, o que impede dele ser esse outsider que tá vendo esses jovens e está construindo essa história que ele imagina que está acontecendo. Ele fala que ele é mentiroso, ele sabe que ele fala que adapta as coisas à sua realidade, ele mente para os professores, ele mente para os amigos, ele mente até mesmo para o grupo que ele está inserido ali, para fazer parte daquilo. Então a mentira faz muito parte dele. E o que impede dele estar mentindo pra gente? Cara, é isso. Eu fiquei pensando muito num filme adolescente que ia dar isso aí, né? Imagina assim, na última cena, volta para a cena inicial que o Richard está vendo o grupo de amigos que ele nunca se inseriu em momento nenhum e foi tudo um grande surto da cabeça dele. Ia dar um baita filme adolescente com aquele plot twist doido que todo mundo ama, né? É tipo o último filme do Crepúsculo. Sim! Gente, eu tava assistindo no cinema. Vocês entendem? Sei lá, 2014, sabe? No cinema, achando que
aquela coisa de repente. Eu acho o máximo aquele final. Eu, com todo o meu aparato, minha bagagem literária, gente. Ai, gente, muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui para conversar com vocês. E, gente, Gabi, você leu ou conhece As Vacantes? Eu sei o final da peça. Eu não cheguei a ler até o final. Eu até peguei para ler, mas não fui até o final. Mas eu sei o que acontece. Eu li, gente, que dificuldade que eu tive com essa peça. Eu tava lendo, não tava entendendo nada, porque as peças gregas, elas normalmente elas têm uma história pregressa que não tá na peça. Aí você entra no negócio acontecendo, tipo, calma, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que que a gente tá aqui, né? Eu achei interessante porque lá ele vai mostrar que se você for puro, não é um ritual dionísico, um bacanal lá que vai te corromper. Então, isso é falado diversas vezes na peça, porque o rei lá não queria que as mulheres fossem para os bacanais, porque elas seriam daí pervertidas. Aí eu fiquei. Tem vários elementos do bacanal. Até conversei com a Andressa sobre isso. Cara, não tem nada a ver com o que eles fizeram aqui. Não tem nada a ver, que eles estavam tentando replicar esse ritual dionísico, né? Então, aquela ideia de que foi um animal mesmo que matou o cara lá e que eles só, sei lá, comeram uns cogumelos, tomaram uns vinhos e tiveram, sei lá, um LCD ali no corpo, tipo isso, para mim faz muito sentido e eu acho que ele vai de encontro também de que eles eram grandes de riquinhos elitizados que achavam que tinham acesso a todo e qualquer conhecimento, que eles estavam acima da todas as outras pessoas, porque não faz sentido, sabe? Porque a gente achar que eles mataram o cara seria a gente acreditar também que esse ritual deu certo. Que eu não consigo acreditar que o ritual deu certo. Uma passagem que eu gostei muito, assim, foi do Charles falando pro Richard, quando o Richard foi buscar ele na cadeia, que as pessoas não viam o Henry como eles viam, porque eles viam o Henry ali como se ele fosse um super-herói, sabe? Alguém capaz de tudo. Não, ele era sei lá, uma pessoa de 20 e poucos anos que sobrevivia de mesada, sabe? Ninguém dava, nenhum adulto, por exemplo, ele falou quando ele foi tentar alugar uma casa. É claro que um adulto, pessoa mais velha, né? Não ia alugar uma casa para um cara de 20 anos, sabe? Que, sei lá, não tem como mostrar a carteira assinada ou comprovar ali uma renda, algo desse tipo. Então, eu achei isso muito legal, porque o R, ele se acha muito inteligente, o círculo dele ali, até o professor, o Júlio, acham ele muito inteligente, só que, tipo, sabe, ele é inteligente numa coisa. Ele é inteligente ali, né, ele sabe falar várias línguas, ele entende várias culturas, ele é inteligente naquilo. Tipo, ele sabe aquilo. O restante. Não, o cara é burro. Gente, muito burro. Muito burro, muito burro, muito burro. Ele tem uma. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso na escola, na faculdade, aquele grupinho que tem um líder, assim, que é o que manda, é o que influencia, é o que faz o que todo mundo que faz e todo mundo vai atrás. Então, eu acho que nisso eles conseguiram representar muito bem. Eu achei interessante isso que você comentou, Andressa, porque ele exerce esse poder nas pessoas abaixo dele, não nas pessoas acima, né? Porque as pessoas que são mais velhas e tudo, até pensando na relação dele com o professor, que era uma relação unilateral, professor extremamente narcisista, que para ele manteve as relações ali com aquele grupo até o momento em que isso reforçava o padrão social desse professor. Olha como os meus alunos são inteligentes, letrados, mas na hora que eles cometem uma cagada, o professor se afasta. Eu fiquei muito frustrada com o papel desse professor. Eu achei que ele ia ser muito mais importante, muito mais influenciador. Eu achei que ele que ia fazer a lavagem cerebral neles e que daí as coisas iriam acontecer, não que seria o Henry, sabe? Eu me surpreendi bastante, porque até tudo que a gente tem assim de mitologia, de conhecimento, normalmente os mentores eles têm uma grande influência nas pessoas, sabe? Então, por ser um par deles ali, eu fiquei bem frustrada.
outra coisa também, assim, que eu até conversei com a Marlene no privado, que não entra na minha cabeça. Não sei se vocês lembram isso, tá? Isso pode ter sido também uma memória criada na minha cabeça, de que quando o Henry ele tá contando, né, o que eles fizeram ali, que eles mataram o fazendeiro, ele fala do sangue no cabelo da Camila. E aí, se eu não me engano, ele fala que o sangue, tipo, só ficou no cabelo dela, encharcou só o cabelo dela, não tinha sangue né, em outra parte do corpo dela, só no cabelo. Gente, como que isso é possível? Entendeu? Ela foi lá num balde cheio de sangue e molhou o cabelo dela? Como que eles, partindo do pressuposto que eles mataram alguém ou que eles encontraram um corpo já dilacerado? Como que eles seriam capazes, sabe? Não faz sentido. Eu pesquisei no chat GPT se é possível uma pessoa matar, arrancar as vísceras de outra com a própria mão. Ele disse que não. Eu mandei o print para a Andressa passou mal com... Mas, gente, é um pouco irreal, assim, sabe? O que eu gosto, porque tudo que aconteceu teria sido em vão e por conta de uma construção, uma ideia, eles confiarem tanto na capacidade deles e na idiotice deles, acabou proporcionando isso, né? Eu estava lendo também hoje algumas anotações e eu vejo relações aí do Henry com o Raskolnikov, assim, de que os dois achavam que eram seres superiores, assim, sabe, do que os outros. Tanto que quando o Henry fala da morte do fazendeiro lá, ele fala que vê a morte como uma redistribuição da matéria. Então ele não tem culpa, ele não tem remorso, tipo algo que faz parte da vida. Então essa forma com que ele lida, assim, essa soberba que ele tem, me lembrou um tanto o Raskolnikov. E se a gente pensar talvez na morte dele no final, dele se assassinando, dele se suicidando, né? Não tem como se assassinar, dele se suicidando, ok, eu não dei conta de ser esse homem superior também, sabe? Eu gosto do personagem do Henry. É um livro bom, só que, sabe, tem várias coisas que é muito chato. O Richard é um cara chato pra caramba. Nossa, eu achei ele assim o tempo todo mais chato. Assim, ele tenta parecer que ele é rico, mas eu acho que todo mundo sabe, dá pra ver que ele não é, tá na cara, e ele fica forçando uma coisa que tá na cara que não é. O Bunny, ele era chato, segundo as descrições do Richard, mas era um chato. Sensato no final. Ele era o único que via as coisas como era. Ele que falou da relação do Charles com a Camille. Ele que foi dando todas essas dicas, assim, de coisas que estavam Ele via todo acontecendo. mundo como eles realmente eram, né? Porque ele também falava da homossexualidade do Francis. Tinha umas piadas ali sacadas. Ele tinha piada para todo mundo, pronto. Aí falava da pobreza do Richard, que ele não estava errado. Então, ele era esse personagem que via todo mundo como ele, né, via cada um como eles realmente eram. Só faltou um pouquinho, e eu acho, né, que se ele tivesse continuado vivo, ele teria acabado indo na polícia denunciar. Acho que ele não ia aguentar essa culpa. E eu acho que se ele tivesse participado, por exemplo, eu acho também que ele não aguentaria. Ou ele se entregaria, ou ele acabaria correndo para o pai dele, falando para alguns dos irmãos dele. Sabe, ia acontecer alguma coisa, ele não ia aceitar tudo tão. Ele não ia normalizar o que aconteceu. Tipo, foi um erro de cálculo, não. Então, eu acho. Ele era um personagem assim, bem humano. E ele era o menos domado, né? Porque tanto que tudo aconteceu porque ele foi ficando ali fora do controle, né? E era o único que o Henry não conseguia exercer esse poder de ficar quieto, tudo porque ele fez isso com o Richard, né? Ele transformou o Richard num... Como que é a palavra? Fantoche? Não, cúmplice. Ele transformou o Henry num cúmplice de tudo que aconteceu. E essa ideia de que o Henry no final ia jogar as coisas no cu do Richard? Olha, eu acho que faz sentido, viu? Porque pensa só, sabe, por que ele foi contar para ele? Tipo, eu matei aqui uma pessoa e eu vou contar para outra pessoa, e não só o do assassinato do fazendeiro, mas também falar de todo o plano para matar o Bunny, sabe? De tudo, assim. Não fazia sentido. Acho isso bem plausível.
considerando assim que era a pessoa do grupo que eles menos, o mais novo, que eles menos tinham Ela é mais intimidade. frágil, né? E, gente, É. esse negócio do Bunny que vocês estão falando, que eu pensei assim, como eu fiquei revoltada quando a autora jogou aquela ideia de que o Bunny era super pobre, o Henry pagava tudo para ele, e depois usou isso para moeda de troca. Eu achei muito sem noção, assim, uma coisa meio ilógica, sabe? Tipo, tá, ele era super rico até agora, o Henry pagava tudo até agora, por quê? Por que que ele se torna Por que que ele tem essa moeda de troca, né, com esse assassinato? E até agora ele pagava tudo só porque é amigo? Que tipo de amigo é esse que paga tudo para outro enquanto o outro está esbanjando? Eu achei isso muito ilógico. Ela poderia ter dado, sei lá, uma desculpa melhor para ter essa manipulação do Bunny, né? Esse rabo preso, né? Não, é desde o começo isso, né? Exatamente. E até quando eles vão também conhecer a família do Bunny e a casa, sabe? Tipo, sei lá, o Richard descreve Gente, que a e casa tinha. essa parte do velório, deles tudo no velório, o Henry ajudando a família do Bunny, pra mim foi uma das piores, mais psicopatas, assim, sabe? Cara, vocês estão na casa da pessoa, dos pais, que vocês mataram o filho deles. Como que você não dá uma de louco, sai correndo, bate com a cabeça na parede? Como que vocês agem com naturalidade com o que tá acontecendo? É aquela coisa, né? Só faz sentido se todos os personagens desse livro forem psicopatas. Em algum nível eles têm que ser, sabe? Porque assim, ok, o Henry é, mas os outros a gente não. Eles são manipuláveis, eles têm sim uma moral claramente duvidosa e etc. Mas não faz. Até o Richard, que a princípio é o mais normal, né? Que é o nosso narrador. Cara, ele cuidando do Henry, dando remédio pro Henry, e você não tem exame de culpa, sabe? Exame de consciência deles. Tem ok, eles começando a se deteriorizar por conta disso, mas eles não falam, cara, eu me arrependi do que a gente fez, que cagada a gente fez. Mas eu acho, então, até, por exemplo, eu acho que o elo mais fraco realmente era o Charles. E tanto é que ele. E também é descrito que o Francis começou a ter ataque de pânico, né? Uhum. Mas eu não vi isso acontecendo nem com a Camila, nem com o Henry, sabe? Deles realmente sentindo culpa, sofrendo alguma consequência com isso. Parece que eles ficaram assim, tipo, de boas com o que estava acontecendo, porque o Richard, ele também tem ali um momento que ele começa a beber muito, começa, né, fazer uso de muito remédio para dormir e tal. O Charles vai pro alcoolismo, o Francis começa a ter, também bebe bastante, tem ali as crises de pânico dele, mas a Camila não é descrito nenhuma consequência, sabe? Nenhum sentimento assim de culpa que ela teve. E o Henry da mesma forma também. A longo prazo, até pensando depois que eles se reencontram e tudo, o único para mim que tem sintomas, que tem marcas condizentes com o que aconteceu é o Francis. Porque o Richard, o que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. A Camila ainda ficou isolada lá com a avó dela. Ela rompeu com o irmão gêmeo dela, que isso é uma coisa significativa, assim, ok, não foi grandes coisas, mas qual que é o impacto a longo prazo na vida deles? Ah, eu fiquei tão chateada com o final do Charles. Eu teria feito, sabe, tudo teria feito mais sentido se eu tivesse morrido. Ia ser mais. A Camila, ela ia se sentir muito culpada porque o irmão dela se matou por uma coisa que eles fizeram, sabe? Ia ser uma cadeia. E outra coisa também que eu achei desnecessário, realmente, foi o incesto entre eles. E também essa virada do Charles de que de repente ele era uma pessoa super ciumenta, obsessiva, agressiva. Não foi condizente com, sei lá, 400 páginas do livro. Aí, tipo, nas últimas 100 páginas ele vira isso. Também achei assim que a virada do Francis, de do nada, ele ficava dando em cima dos outros personagens, um negócio muito forçado para, tipo, eu quero que meu livro tenha todos os temas que estão em alta.
Então, esse personagem precisa ser homossexual, e não só isso, porque se fosse só isso, beleza, assim, a gente já sabia isso desde o início e tal, mas para quem ficar colocando ele dando em cima dos outros personagens do nada, ele dá um beijo no Richard, no meio do livro, tu fica assim, que? Sabe? E ele tendo dormido, contando que dormiu várias vezes com o Charles, né? Que o Charles meio que fazia isso só pra. Ai, como se o Charles fosse um pouco narcisista e fizesse, sabe, construindo essa personalidade quase que psicopata, né, do Charles. E que Eu sinto que depois que acontece o assassinato do Bunny, ela traz várias dessas coisas, as personalidades deles à tona, mas que eu acho que a gente não tinha elementos o suficiente antes para que fizesse sentido. É como se ela amplificasse traços deles. Então, a homossexualidade, os ciúmes, etc, etc, etc. Mas a gente não tinha grandes evidências disso, então parece que aconteceu do nada, sabe? Então, do nada tem isso, do nada tem aquilo. Então, eu acho que essa segunda parte do livro, ela dá uma desconectada um pouco da segunda. E Da a única primeira e da segunda. personagem que ele não coloca ali uma lupa é a Camila, né? Mais apagada. Tipo, a gente. Eu senti falta disso. O que ela sentiu depois, sabe? Qual foi a consequência? A gente nem sabia que ela gostava do Henry. A minha única suspeita foi quando o Cloak, que estava morando na casa dos gêmeos, ficou lá um tempo, ouvi ela conversando às 4 da manhã com alguém no telefone. E o Henry, ele tinha insônia, né? Então foi para mim a minha única momento, acho que ela tá falando com o Henry, mas foi só isso. O único problema de todos esses pontos que são problemas do livro é o que eu falei para Morgana, cara. Para todos esses problemas eu tenho uma justificativa, sabe? Todo esse rompimento da segunda parte pode ser ela mostrando que o assassinato foi o rompimento, que o assassinato acontece exatamente entre as duas partes, né? Essa Catalisador, né? a amplificação dos podres de cada um deles, que vem só a partir dessa morte. A Camille também, o fato de ela ser a única apagada, para mim é muito como se ela fosse a musa inspiradora ali de todos os personagens. Ela é justamente essa pessoa que a gente não pode acessar os podres dela, porque senão vai ruir esse grupo, sabe? É como se ela fosse ali o ideal desse grupo. Então, ela é a única mulher em meio a todos aqueles homens. Parece que todos eles, em algum momento, ficaram apaixonados por ela, mesmo Francis, que é homossexual, mesmo o irmão dela. Então, para mim, todos esses pontos têm alguma possível interpretação que a autora pode ter feito intencionalmente, sabe? Eu acho que é por isso que eu considero ele um bom livro, um livro nota 4. Porque eu realmente acho que esses pontos podem ser intencionais. Mas é aquela coisa, a gente nunca vai saber, porque a autora nunca vai vir e dizer, não, imagina, eu coloquei isso aqui intencionalmente, não é só fanfic da cabeça de vocês. Mas pelo menos o fato da gente conseguir justificar de alguma forma significa que a autora foi boa naquilo que ela fez, né? Ela tinha substrato, ela criando leu teoria, né? Uhum, concordo com você, Gabi. Uma coisa que me incomoda no final do livro, quando eles têm aquele reencontro lá no fim, é que eu fiquei com a sensação de que, cara, o Henry morreu, mas ele fica com uma imagem de mártir para eles, porque eles não falam, putz, olha que merda, olha o que o Henry fez com a gente, ele manipulou, ele fez isso, ele quase acabou com a vida do Richard. Eles não têm essa conversa e eles têm uma lembrança saudosa do Henry. Isso me incomodou demais. Não que não. Eu acho que é condizente, possivelmente, com a realidade. Ainda mais quando uma pessoa morre, a gente deixa de olhar normalmente as coisas erradas que a pessoa fez. E a gente olha só as coisas que a gente admirava e gostava. Mas eu fiquei, sério, gente, que vocês estão passando pano pro Henry. A Camila esperando o Henry, falando que ainda ama ele. Depois de tudo que aconteceu com o irmão, depois. Tipo, pra mim, fiquei, tá? Essa parte. Eu acho que é aquela coisa de, tipo, ele se suicidou por nós, sabe? Tipo, foi um bem maior ali para colocar fim a tudo que estava acontecendo. Ele começou, ele terminou.
Acho que por E isso que aquele fica essa sonho do diferença. final também, gente, dele, do Richard com o Henry. Que negócio mais esquisito, eu achei aquilo ali. Eu acho que foi a única parte do livro em que ela tentou ser bem simbólica e eu não consegui entender nada da simbologia que ela quis passar. Eu estava pesquisando sobre esse sonho final, e daí fala um pouco de como eram para os filósofos gregos esse aspecto da reencarnação. Então, é como se fosse realmente uma visita do Henry para o Richard, esperando esse momento da reencarnação dele, por isso que ele não podia transitar para onde ele quisesse, é por isso que ele estava esperando o passaporte, que ele estava esperando o momento da reencarnação. Se é verdade, eu não sei, mas foi o que eu pesquisei e apareceu para mim. Vocês comentando que ficaram com vontade de ler o Pintacilgo, eu tenho mais vontade de ler aquele outro livro dela, O primeiro, não, O Amigo Secreto. acho que foi o primeiro dela publicado. Eu vi, ele não, assim, só tem, acho que eu só encontrei ele e-book, mas o Pintacilgo, eu vi o trailer do filme, eu conheci primeiro o filme, depois que eu fui saber que era baseado no livro, e lendo só a sinopse, assim, do livro, não é algo que me chame a atenção. Eu li A História Secreta, foi um bom livro, quero ler esse, O Amigo Secreto, eu acho, até porque é um livro curtinho, só que, Ele assim, tá aqui, o nome em inglês, The Little Friend. amigo de infância. O Tá. amigo de infância, não é amigo secreto. Mas daqui a um tempo, sabe? Daqui a alguns anos eu pego ele para ler. Não é uma autora que eu fiquei muito ansiosa para ler outras coisas. Eu também não fiquei com muita vontade de pegar o Pintacilgo, não. Até porque a gente leu a História Secreta porque a resenha da Tati elogiou bastante o livro, né? Eu até achei. Depois eu fui ver a resenha e ela fez um resumão do livro, mas não me apontou nada que fizesse eu gostar mais do que a minha própria leitura, sabe? E a resenha dela de O Pintacilgo é justamente reclamando que o livro é bem enrolado e não acontece nada. Eu fiquei, putz, é exatamente o tipo de livro que eu não costumo gostar. Pelas minhas pesquisas, eu vi que ele é um livro mais existencialista, que eu tendo a gostar. Então, por isso que eu fiquei interessada. Eu gostei dessa história secreta, porque ele te dá muita coisa para pensar. Para você polemizar, para você problematizar, para você teorizar. Eu acho que isso é uma característica de um bom livro, assim, sabe? Que tem os livros que desgraçam tua cabeça, como a maioria dos que eu leio, e tem esses livros que ficam, que você pesquisa, tem essa camada. Pode ser muito mais do que a gente está trazendo para dentro do livro, do que o livro está nos dando, mas eu senti que é um livro que eu ainda não esgotei, sabe? Tudo que eu queria ver, tudo que eu queria pensar sobre ele, eu acho isso uma boa característica. Ele não é um livro assim que você finaliza ele e fecha, ok, já posso devolver para a estante. Essa indignação que a gente sente, tudo isso que vem à tona, eu acho que mostra um bom trabalho da Dona Tarte, assim, sabe? De ter criado uma história que é provocativa, que incomoda, que faz você ficar pensando, putz, isso daqui tá errado, isso tá certo, esse personagem aqui é um cuzão. Então, eu acho que ela fez um ótimo trabalho nesse sentido. E eu, Uma coisa, pode ficar. Eu só ia falar que eu não entendo o porquê que ele é considerado o símbolo da Dark Academy, sabe? Depois que eu li. Eu achei que iria ter mais elementos que justificariam isso. Tá, a gente tem ali um grupo seleto de pessoas ricas que se vestem bem e estudam clássicos. E eu acho que é só isso. tem, tem uma resenha da Christie, eu sempre esqueço o nome dela, mas uma resenha até que a Gabi trouxe, que fala um pouco desses elementos, que é uma estética visual também, é uma estética intelectual, e cria toda essa atmosfera, assim, sabe? Das roupas que se veste, dos livros que se lê, do clima. Então, ele traz esse movimento, mas essa resenha
e é uma questão elitizada, né, das universidades, desses grupos seletos, dessas coisas secretas acontecendo ali, pessoas com dinheiro, as pessoas ali em um ambiente muito privilegiado também. Então tem todo esse arquétipo. E o vídeo da Christie, que posso mandar depois para você, Andrés, a Gabi já mandou. Ela fala que, na verdade, esse livro, ele critica o Dark Academy, que é criticar essa estrutura da universidade, critica esse isolamento, porque depois que acontece o assassinato, o Richard começa a andar com outras pessoas e ele começa a ver que o mundo não era só aquilo dali que ele estava vivenciando. Ele teve que sair daquele núcleo para conseguir se formar em francês. Mostra o quão as pessoas, às vezes, cerceadas, elas são manipuladas. Então, que aquelas pessoas elitizadas, na verdade, não são elitizadas, os gêmeos não têm tanto dinheiro, o Buddy não tem tanto dinheiro, o Richard não tem tanto dinheiro, quem tinha, na verdade, era só o Henry. Então, na verdade, a Dona Tartt, ela está questionando esse movimento e as pessoas veem esse livro como um símbolo desse movimento. É bem legal essa resenha da Christie, me abriu bastante esse olhar, assim. Eu vou assistir ela depois. E o Werther do Goethe, né? Porque o Goethe faz o sofrimento do jovem Werther para criticar aquela conduta e aquele personagem, e aí todo mundo começa a imitar o personagem, e o livro é considerado o grande livro do romantismo. Então, é mais ou menos nessa ideia o vídeo da Christie. Eu gostei bastante desse ponto de vista. Não acho que tenha sido 100% o objetivo da autora também, fazer essa crítica, mas acabou se tornando uma crítica bem válida e que eu acho que é uma interpretação que faz o livro melhorar, assim. Depois de eu ter visto aquele vídeo, eu fiquei, bom, pensando nesse ponto de vista, o livro ficou bom. Eu gosto do que... Imagina a cara do Goethe, né? Pensando que estava querendo problematizar várias coisas, no final tem um monte de cara se suicidando. Igual o Werther. Imagina a frustração. Tipo, cara, vocês não entenderam o livro. Não era essa a questão da história. Ai, ai. E o que mais, gente? Eu acho que os meus pontos eram esses. Assim, não consegui ainda superar o sangue só no cabelo da Camila. Eu queria realmente ter uma explicação para isso. Concordo com a teoria que a Gabi trouxe do animal. Até porque teve muita discussão, né? Eles falaram, mas teve tipo uma fera, alguma coisa que mordeu o ombro do Charles, não poderia ter sido mordida humana. Então, né, isso reforça. E seria um reforço também que eles já são burros, sabe? Eles fizeram tudo. Queria. Não, eu levantei nessa questão para Morgana. Tipo, como que. Porque eu li as bacantes e lá tudo que acontece com o Penteu, que ele é estraçalhado, é porque elas foram dotadas assim, de uma força sobre-humana. Elas estavam imbuídas, estavam, né, no bacanal. E tinha essa coisa sobrenatural. Mas, sabe, te imagina. Tinha um Deus, na verdade, ali trazendo poder para elas, né? E por isso que eu falo, tipo, a gente só pode acreditar na ideia de que foram eles que mataram se a gente acreditar na ideia de que eles conseguiram realmente concluir esse ritual. Que esse ritual de fato aconteceu, que Dioniso imbuiu eles de todo esse poder, e eu não consigo acreditar nisso, né? Então, para mim, cai por terra e faz sentido daí a teoria do animal por conta disso. Porque eu não acho que eles conseguiram, de fato. Eu acho que eles deram ali uma... Imagina um bando de, tipo, sei lá, sabe? Um bando de universitário enrolado em lençol brancos, se drogando, se bebedando no meio do mato. Gente, qual é a chance de um deus... E achando daí que o deus Dionísio imbuiu... Não faz sentido. É a mesma coisa que eu sempre falo do pessoal da Igreja Ortodoxa Russa, que eles falam que se Jesus voltar, ele vai voltar em Moscou. Eu digo, gente, mas tem o mundo inteiro para Jesus parar, ele vai parar em Moscou. Qual a chance? É a mesma probabilidade do deus Dionísio ver 3 malucos com um lençol branco bebendo e usando droga e dizer, não, vou aparecer para esses caras aí. Jesus vem com o Waze instalado, né?
Como é que eu chego? É muito longe. Por isso que eu gosto dessa ideia, porque eles não concluíram, não fizeram ritual, gente. Eles estavam só como É qualquer uma boa estudante. teoria, porque acaba fazendo com que eles sejam um bando de bobo, né? Fica como se eles fossem idiotas, assim, que fizeram Exato. E cai por terra toda essa visão elitizada de conhecimento superior também. que eles têm. Não, e outra coisa, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu participei dos últimos clubes da Jean e eu li muita peça, muita mitologia. Não dá vontade de você querer replicar as coisas. Mesmo que você estude muito, sei lá, uma coisa. Sabe qual é a ideia de você achar que, sei lá, os gregos, eles foram a melhor civilização que já existiram no mundo, deixa eu viver que nem eles. Isso é muito idiotice, é muita burrice. Eu não sei se eu vou estar ofendendo alguma religião de alguém, tá? Então eu já peço desculpas antecipadamente. Mas tem algumas comunidades religiosas que, a partir da Bíblia, eu só vou usar roupa de algodão. Que eles pegam as coisas que acontecem na Bíblia super ao pé da letra para viverem da mesma forma com que Jesus viveu. Você falando da Igreja Ortodoxa Russa. Ah, a Morgana simplesmente não vai mais deixar eu participar. Então, mas até aí esse pessoal, tipo, até justificava, porque, sei lá, né, a gente tem a Bíblia, que é o livro número 1 do mundo e tal, e cada um lê, faz essa interpretação, e não vou comer carne de porco, não vou comer carne de nenhum animal que se rasteja. Eu até acho, beleza, você quer viver a sua vida desse jeito, né? Mas agora, gente, sabe? É que não afeta ninguém, né? É uma decisão sua, desde que você não incomode ninguém com a sua decisão, beleza. Mas se tu começar a sair na rua dizendo que todo mundo tem que usar só roupa de algodão e não comer porco, daí fica um pouco mais difícil. E outra coisa assim que também aí pode ser um pouco da nossa cultura, né? Mas, por exemplo, a religião é uma coisa que é normalizada, é ok. Agora, você tentar viver como um grego não é uma coisa normalizada, não é ok. Não vou ter televisão, não vou usar nenhum meio de comunicação, não vou ter eletricidade. Se bem que a gente tem os mormons, né? Mas, enfim, é ver uma coisa que, ainda mais a pessoa que está na universidade. E é muito aí da gente fala do elitismo, né? É muito fácil você querer ter essa superioridade e ter esse tipo de vida quando você tá rodado no dinheiro, que nem o Henry, né? E tem uma Mercedes, Não, né? o querido querendo viver igual a Grécia Antiga, mas pegou o voo para ir para Itália. Então E vai que de tem navio, meu amigo. como. E tem uma fácil rota de fuga que é comprar passagens para a Argentina, como a Gabi falou, tem que ser sempre, né? No sul. Tem que ser sempre para Não, os nossos a lados. Argentina nem existia, pô, na época da Grécia Antiga. Tá fugindo para onde? Então é querer viver com base numa coisa e não ter. Eu acho que isso já mostra assim uma obsessão, né? E já é, não sei, pode ser também por conta da psicopatia dele, mas sei lá, eu gosto muito de ler sobre o período da Guerra das Rosas. Eu adoro os livros da Philippa Gregory. Toda vez que eu sempre fico com receio de começar a ler, porque eu sei que eu vou entrar no hiperfoco horrível. Eu só vou querer assistir filmes sobre aquilo, eu só vou querer ler notícias sobre aquilo. Mas eu também não fico com vontade de, sei lá pro século 13, 14, sabe? Viver daquela forma, onde eu provavelmente iria morrer antes dos 30. Então, não é Ah, uma coisa que eu não quando era tenho, criança, gente, uma não sei pessoa vocês, mas saudável. quando eu era criança, eu lia essas coisas e assistia Harry Potter achando que no dia seguinte a Ed Reed ia aparecer na minha janela com a minha carta, sabe? Mas eu tinha 13 anos, 12 anos, não Claro, 22. todo mundo esperava isso. Eu assistia Crepúsculo, meu Deus, Nossa, eu imaginando sou um que Ai, gente. Mas é muito louco, né? Porque por mais inteligente que eles fossem, no que eles acabaram acreditando, sabe? De que forma eles usaram a racionalidade,
o intelecto dele. E até isso, né? Porque a gente tem muito contraponto hoje de que as pessoas, por exemplo, as pessoas racionais, entre várias aspas aqui, elas não acreditam, por exemplo, em Deus. E tô acabando de pensar nisso. E aí eles se acham assim tão sábios, tão inteligentes, tão acima de tudo, e vão colocar lençol branco, sabe? Se enrolar em lençol branco, ficar dançando em volta de uma fogueira para chamar um Deus. A gente Não, e tudo isso é com a aceitação do professor, né? Se a autora tivesse desenvolvido bem o professor, talvez a história ficaria bem interessante, porque no início fala que esse professor soube que eles iam tentar fazer um bacanal e disse: bacana, pode seguir, vai lá que vai que dá certo, né? Então, se tivesse toda essa ideia do mentor como o professor e ele como culpado de tudo, eu acho que a história talvez seria até um pouco mais verossímil, sabe? Porque eles teriam alguém indicando o caminho para eles, falando: não, vocês estão certos ao fazer isso. E como jovens burros que eles eram, eles iam acatar e continuar, né? Faria mais sentido. E eu até acho que a fuga dele, do Julius, e não, sei lá, ele era uma pessoa mais velha, assim. Então era para ele ser mais responsável e ter realmente na polícia denunciar. Mas ele fugiu. Eu até acho que é por conta disso, sabe? Porque ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. Foi ele que passou. Só que ele ficou meio que em cima do muro, porque ao mesmo tempo que ele não foi denunciar, ele não terminou de ajudar eles. Ele, ó, Ele preferiu fugir, até porque, assim, eu acho que ele sabia que, não, eles mataram uma pessoa, isso não, coisa, não tá certo. Só que também tem aquele outro lado de que, se eles realmente conseguiram fazer um bacanal, eles foram possuídos por Dionísio, o Dionísio esteve ali com eles, era de se esperar que alguém saísse ferido, machucado. Mas eu acho que nem por isso. Me perdi um pouco. Eu acho que o que mais chocou ele foi o assassinato do Bunny, né? Que aí sim foi uma coisa premeditada. Eles planejaram tudo e foi assim muito sangue frio. Eu acho que isso pode ter assustado um pouco. e a carta do Bunny, né, pra ele Muito pedindo ajuda. desesperada. Ele estava desesperado. Isso eu achei pesado, assim. E ao mesmo tempo não que ele tenha se importado, porque ele não. Sei lá. Ele, ao mesmo tempo, não repreendeu eles também. Eu acho que tinha diversas formas que ele poderia ter lidado com isso. Eu acho que a entrada, tanto o Bunny quanto a entrada do Richard nesse grupo mostra uma decadência dele, porque era para ser um grupo extremamente elitizado, de pessoas cultas, mas o Bunny ele não era tão inteligente assim, e o Richard não tinha o status social condizente para estar ali naquele grupo, sabe? Então, eu acho que a entrada do Richard, o Bunny lá, sem ser tão inteligente assim, mostra que tem várias trincas no que o Júlio queria. Ele realmente Quais os critérios dele, né, para reunir essas pessoas? Que, de certa forma, eram pessoas que iam. Na minha interpretação, seriam pessoas que podiam ser manipuladas por ele. Totalmente. Pessoas que ainda usassem ele porque o Richard via aquilo dali como o suprassumo, né? Que triste. Todos eles. Grupinho, hein, para você tomar um cafezinho, tomar uma tacinha de vinho. Eu acho que era isso. Eu também acho que eu já me manifestei o suficiente de raivas e alegrias passadas com a história secreta de Não da Tarde. Você já maldisse a religião dos outros também. Estou sempre aí à disposição quando quiserem banir alguma live. Gente, tô bem feliz aí com essa leitura. Eu acho que eu não esperava que vocês gostassem do livro, assim, foi uma grata surpresa. Na semana que vem, a gente tem a live de abertura de Macbeth, dia 7. E daí, na sexta-feira da semana que vem, a gente tem a live de abertura do Lobo da Steppe, tá? Então, daí a gente vai começar essas duas leituras na semana que vem. Macbeth vai ser a última leitura das peças de Shakespeare que nós leremos.
E daí, finalizando, provavelmente mês de maio, ali no mês de junho, a gente retoma a leitura dos romances do Machado, tá? Que eu esperei terminar agora o Shakespeare pra gente retomar o Machado, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu parar a nossa gravação.